Quinto dia da campanha Praticantes da Palavra, Tiago 5. A Bíblia começa falando contra os ricos opressores. Não é contra os ricos, mas é contra os ricos que oprimem as outras pessoas. Amém? Ter dinheiro não é errado, não é pecado, é uma bênção, certo? E a Bíblia diz assim: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram no campo e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Então a Bíblia não está falando contra o rico propriamente dizendo, mas contra uma classe aí do rico, o rico opressor, o rico que comete fraude, o rico que explora o trabalhador. Contra esse a Bíblia está falando contra e está falando se arrependa, chore e lamente enquanto é tempo. Por quê? Porque o clamor destes que tem sido fraudado, que tem sido oprimido por você, tem chegado até o ouvido do Senhor dos Exércitos. Então você que está sofrendo na mão de alguém, descanse o seu coração, fique tranquilo. O Senhor dos Exércitos ouviu o seu clamor, o Senhor dos Exércitos viu a sua adversidade, o seu lamento. Amém? Fique tranquilo, descanse o seu coração, Deus fará justiça em seu favor. Mas se você, porventura, tem oprimido alguém, tem agido com fraude, tem ganhado riqueza de maneira ilegal, se arrependa. Se arrependa do seu pecado, porque senão o Senhor dos Exércitos virá contra você. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Então, Tiago continua dizendo, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Ele já mudou de assunto aqui. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. O Senhor vem. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. O justo juiz está às portas. Hoje ele é o nosso advogado fiel, está lá em 1 João. Hoje ele é o nosso advogado, mas no dia de amanhã, no futuro, e no futuro muito próximo, ele virá, mas ele virá como justo juiz. A primeira vinda de Jesus foi para tirar os nossos pecados. A segunda vinda de Jesus é para salvar a sua igreja e julgar aqueles que não se arrependeram. O juiz está às portas. Prepare-se para receber o Rei da Glória, igreja. Então, no versículo 10 e 11, Tiago diz, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Isso nós já falamos em vídeos anteriores aqui. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Jó perdeu tudo, mas continuou fiel a Deus e não pecou com a sua boca, a Bíblia diz. E então Deus, nós bem sabemos que lhe proporcionou tudo em dobro. E aqui a Bíblia está dizendo, lembrem-se de Jó e vejam o que a sua perseverança lhe proporcionou.
Então eu quero liberar uma palavra profética aqui sobre a sua vida. Se você tem fé para receber, recebe aí. Deus vai te restituir tudo que você perdeu, mas não vai ser só o que você perdeu, vai ser em dobro. O que você perdeu, Deus vai te restituir em dobro. Deus vai honrar a tua perseverança, Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar o teu sacrifício, a tua fidelidade. Perdeu tudo, mas continuou fiel a Deus, fiel à sua palavra, adorando o nome de Deus, dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele também continua sendo Deus. Eu profetizo sobre a sua vida que Deus vai te restituir em dobro. O teu testemunho será grande e muitos ficarão espantados com aquilo que o Senhor vai fazer na sua história, como foi com Jó. Porque o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo para sempre, ele é cheio de compaixão e de misericórdia, como diz o texto, e ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, e ele é capaz de te surpreender. Amém? Glória a Deus. Versículo 12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. É aquela famosa frase: sim, sim, não, não. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Ou seja, não pode fazer curva. Se você deu a sua palavra, cumpra. Se você disse que vai a algum lugar, vá. Se você disse que não vai fazer, não faça. Aquilo que você fala, cumpra. Amém? Seja um homem de palavra, seja uma mulher de palavra, certo? Porque o nosso Deus, ele faz tudo, ele fala tudo. Oh meu Deus, ele faz tudo o que ele fala. Então que nós sejamos imitadores de Deus. Versículo 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Tá? Muito simples. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Glória a Deus. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. A oração da fé. Meus irmãos, Deus continua curando. Nós precisamos nos mover com ousadia. Nós precisamos nos mover com fé e orar pelos doentes. E orar, porque muitos dizem: aonde estão os milagres? Aonde estão as curas? O Deus que cura, o Deus que faz milagre é o mesmo. Mas nós, será que nós temos sido iguais a esses servos aqui? Que a Bíblia relata a história deles. Será que nós temos orado com fé, com ousadia como eles faziam? A Bíblia está dizendo: a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Então ore com fé pelos doentes, e o Senhor vai curar, e o Senhor vai operar. Deus não mudou, gente. Vamos viver o sobrenatural de Deus. Versículo 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Em outras traduções, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você é justo, você foi justificado pelo sangue do Cordeiro, então a sua oração é poderosa, meu amigo. Você tem uma arma chamada oração. Use ela. Sabe, os crentes de hoje têm vivido uma vida rasa, uma vida fraca de oração. Vamos orar mais, vamos nos debruçar na oração, vamos passar ali 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas orando, a madrugada inteira orando. Vamos orar a Deus, pelo amor de Deus. Nós temos algo poderoso que nós não usamos. 17, versículo 17, Elias era humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então, meus amigos, vamos orar. Tiago termina aqui dizendo: vamos orar, porque a oração pode muito em seus efeitos. Amém? Tem coisa que o médico não faz, tem coisa que a ciência não faz, tem coisa que você não faz, tem coisa que eu não faço, mas através da oração o nosso Deus faz. Amém? Então vamos orar a Deus com fé. Eu te desafio a orar com fé por algo que você deseja que aconteça há tempos. Quem sabe até você já orou, já parou de orar por tal coisa, mas Deus te trouxe nesse vídeo para te dizer: volte a orar, mas faça com fé, e tu verás a mão de Deus agindo em seu favor. Amém? Ficamos por aqui com o livro de Tiago.
Reveja os vídeos se preciso for, leia a Bíblia, né? O mais importante é você ler os 5 capítulos e coloque em prática tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, pois o juiz está às portas.